Olá, amigo Sudaca! E se eu te falasse que a Colômbia já teve a liga mais forte do mundo e com os maiores craques do futebol mundial durante alguns anos, você acreditaria? Mas depois da vinheta eu conto essa história. Olá, amigos! Eu tava doido pra fazer esse material, mas deu trabalho, tive que estudar muito, ler livros. Por isso eu te peço, deixa o seu like, se inscreva no canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol sul-americano. Aqui no canal tem outros vídeos com outras histórias. El Dorado, La Liga Pirata, La Dimayor. O campeonato colombiano ganhou vários apelidos, porque tem uma história incrível e nós vamos contar pra vocês, com detalhes. Mas antes vocês precisam saber o contexto político-social da Colômbia naquela época. O país cafeteiro vivia um momento de transição política. Os liberais estiveram à frente do poder de 1930 até 1946. Aí chegou Ospina, dos conservadores, para comandar o país. Mas em abril de 1948, Jorge Gaitán, líder dos liberais, foi assassinado. Isso criou um clima tenso na Colômbia, com diversos ataques dos liberais aos conservadores e vice-versa. Muito conhecido como El Bogotaço, clima tenso e violento, vivia a Colômbia. Mas foi nesse meio que, em 1948 mesmo, Ospina, até para amenizar o clima tenso, resolveu profissionalizar o futebol colombiano e criou a Liga Dimayor. Mas antes vocês precisam saber como era o futebol do país até ali. O futebol colombiano existia desde o início do século, mas era praticado pelos ricos e por clubes de lazer. E não existia um campeonato nacional, e sim campeonatos regionais. Até surgir a de Fútbol, Associação Colombiana de Fútbol, fundada em 1924. O objetivo era controlar todas as federações regionais e realizar um campeonato nacional, que na verdade era o futebol amador. E a de Fútbol até demorou para se filiar a Comembol e FIFA, foi fazer isso só em 1936 e recebia muitas críticas das federações regionais pela falta de organização e a falta de transparência, isso ao longo da década de 30 e 40. Lembrando que os clubes começaram a se formar na primeira década do século 20, como o Deportivo Cali em 1912, o Independiente Medellín em 1913, o Junior Barranquilla em 1924 e o América de Cali em 1927. E vale ressaltar aqui que a Colômbia é muito parecida com o Brasil, é dividida por estados e cada estado tem uma federação e os campeonatos eram fortes até a criação da de Fútbol. E só nos anos 40 é que surgiram times como o Millonarios, Atlético Municipal, que depois mudou para Atlético Nacional de Medellín, o Santa Fé, Independente Santa Fé, e o Deportes Caldas, que depois virou Once Caldas. Mas quando foi criada a Dimayor, os estados foram importantes na criação dessa liga. E ficou combinado que 2 times de cada região iriam representar nessa liga Dimayor, pelo menos os estados mais fortes. Bogotá levou o Independiente Santa Fé e Millonarios. Medellín levou o Atlético Municipal e o Independiente Medellín. Manizales tinha o Deportes Caldas e o Once Deportivo. Em Cali tínhamos o América de Cali e o Deportivo Cali. Em Barranquilla tínhamos apenas o Junior Barranquilla. E por último tínhamos a Universidade Nacional, que é um time de Bogotá, mas aceitou jogar em outra cidade para atender essa regra. Jogou em Pereira, mas aí não deu muito certo e voltou a jogar em Bogotá durante o campeonato. A Dimayor aceitou. 10 times no primeiro campeonato, 25 jogadores estrangeiros, mas sem ninguém de tanto valor assim. Foi um campeonato disputado e atraiu muito público. Para o governo foi ótimo, um bom entretenimento para abaixar os ânimos e conter os conflitos. No primeiro campeonato de 1948 tinha o Millonarios como favorito, mas quem ganhou foi o Independiente Santa Fé. Dirigidos pelo peruano Carlos Carrillo, tinha jogadores como o grande goleiro Julio Chonto Gaviria, os atacantes Jesus Maria Gallego, Roberto El Perro Gámez e Hermenegildo Germán Antón. Teve o melhor ataque com 57 gols e a melhor defesa, sofreu apenas 29. Foi o melhor, sem discussão. Em observação, El Chonto Gaviria chegou a pegar 6 de 7 pênaltis que foram marcados contra o Santa Fé, um recorde. Mas em fevereiro de 1949, a de Fútbol, com medo da Dimayor crescer demais e ela perder o controle, resolveu desfiliar internacionalmente a Dimayor. Daí em diante, o torneio se tornaria não oficial e se tornaria uma liga pirata, sem o aval da de Fútbol, sem o aval da Comembol e sem o aval da FIFA. Mas acho que o pessoal da Dimayor não estava nem aí. Principalmente que o governo estava do seu lado, de Ospina, e principalmente a torcida colombiana, que adorou aquele espetáculo. Isso bastava. Aqui eu vou fazer uma pausa nessa história e te contar uma outra história, mas que influencia nessa. Acontecia mais ao sul do continente, lá na Argentina. O futebol por lá já tinha se profissionalizado desde os anos 30, só que vivia um momento tenso entre jogadores e dirigentes, que reclamavam por melhores condições de trabalho e por uma melhor remuneração também. E os jogadores portenhos bombavam naquela época.
com grandes times, jogadores e estádios cheios. Eles tinham banca para peitar os dirigentes. Era uma época dourada do futebol argentino, né? E as estrelas queriam ser mais bem valorizadas. E diante disso, tivemos uma greve de jogadores que se iniciou no final de 1948. Para você ter uma ideia, o campeonato terminou só com jogadores amadores e vários craques daquela época ficaram sem jogar. Diante desse cenário, a DIMAYOR, que virou uma liga pirata, desfiliada à FIFA, Conmebol e à DeFootball, não precisava cumprir a lei do passe, em que clubes deveriam negociar entre eles para ter um jogador, para adquirir um jogador. E aí a DIMAYOR não precisava entrar nesses moldes, então os clubes poderiam negociar diretamente com o jogador, sem pagar multa ou qualquer dinheiro aos clubes. A DIMAYOR viu uma oportunidade e aí virou uma farra. Em julho de 1949, Adolfo Pedernera, um dos maiores craques da época, que fez parte da La Máquina do River Plate anos atrás, e um dos líderes dos jogadores que estavam em greve na Argentina, resolveu aceitar o convite do Milionários da Colômbia para a temporada de 1949. Foi um alvoroço em todo o país cafeteiro. Aí outros clubes colombianos e o próprio Milionários começaram a ir na América do Sul negociar os melhores jogadores da época. Aqui eu vou citar alguns, mas cada clube com um tipo de escola, como os Milionários. Além de Pedernera, também contratou o argentino Néstor Pipo Rossi, craque, La Saeta Rubia, Alfredo Di Stefano, Julio Cossi, Maestrico Baez e outros mais. Só argentino. O Deportivo Cali investiu nos peruanos, como Guillermo Barbadillo, Máximo Mosquera e Valeriano López, grande cabeceador e goleador. O Medellín ou Jim também investiu nos peruanos. O Deportivo Cúcuta nos uruguaios. E o Júnior Barranquilla contratou os brasileiros, como Heleno de Freitas, Tim e Marinho. Nos anos seguintes, outros jogadores foram chegando aqui ao futebol colombiano, como os argentinos De Ambrossi, Sastre, Pontoni e até europeus como o ex-United e seleção inglesa Charles Mitten, The Fantastic, e os também ingleses Neil Franklin e George Mountford, que jogaram no Independiente Santa Fé nos anos 50. Mas, amigo, virou uma farra. Tínhamos húngaros, iugoslavos, soviéticos, italianos e espanhóis. De tudo. Vinham pelo dinheiro e pela idolatria. Era um campeonato em ascensão e o jogador se sentia muito valorizado e recebia bem pra isso, né? Aí virou El Dorado, em referência à cidade que nunca ninguém achou, que era a Cidade do Ouro, que espanhóis tanto procuraram aqui na América do Sul. Aí diversos outros jogadores vieram depois, inclusive árbitros europeus. Só que aí, depois de um tempo, isso se incomodou os europeus e argentinos, que foram lá e reclamaram com a FIFA. A DIMAYOR está roubando os meus jogadores, relatavam esses clubes. Aí a FIFA realizou em 1951 uma reunião com a DIMAYOR, lá em Lima, no Peru, e lá foi definido o Pacto de Lima. E o que teve nesse pacto? Bem, ali acabava a farra. A FIFA ameaçou a liga e principalmente os jogadores. Se continuasse assim, os jogadores seriam banidos para sempre de jogar em qualquer liga ligada à FIFA. E a DIMAYOR aceitou se juntar à FIFA, regularizando a liga. Mas os jogadores que tinham contratos com outros clubes de fora tinham 3 anos para retornar a esses clubes. Foi o prazo que a FIFA deu. Acabava ali a Liga Pirata e a sua farra de contratações. E a DIMAYOR é uma liga oficial da FIFA. Nesse meio tempo, no campeonato de 1949, o Milionários, com a chegada de Stefano, Pedernera, Pipo Rossi, ganhou de forma espetacular, com goleada atrás de goleada, e encantou a todos. Inclusive ganhou o apelido de El Balé Azul, pela forma mágica que ganhava seus jogos, né? Um espetáculo. Em 1950, o Deportes Caldas, hoje Once Caldas, ganhou o torneio daquele ano nas mãos do argentino Alfredo Cueso e contava com o atacante argentino Julio El Stuca Ávila. Aquele time ficou conhecido como El Relojito Cueso, que o jogo coletivo daquele time funcionava muito bem, por isso ganhou esse apelido. Em 1951, o Balé Azul voltou a vencer o campeonato, com Alfredo Di Stefano destruindo, sendo o melhor jogador e artilheiro do campeonato, perdendo apenas 2 jogos dos 34 que fizeram. Aí naquele ano tinha El Maestro Pedernera como técnico e jogador. No ano seguinte, em 1952, mais um título para os Milionários, mas naquele ano algo diferente acontecia ali. De janeiro a março, o Milionários foi fazer vários amistosos aqui na América do Sul e depois na Europa. E depois de encantar a todos com grandes goleadas, no penúltimo jogo foi enfrentar o Real Madrid, na Espanha, no estádio Chamartín, antiga casa do Real Madrid. Amigos, ficou 4-2 Milionários, fora o baile. E ali nascia a paixão do Real Madrid com Alfredo Di Stefano. La Saeta Rubia jogou demais. Todos os espanhóis ficaram encantados com ele. Tanto é que um ano depois, Barcelona e Real Madrid disputavam o passe do argentino. Disputaram a tapas. Mas depois eu conto essa história. Quem sabe fazer um vídeo só sobre isso. Daí são o apelido dos Milionários de embaixadores, porque foram verdadeiramente os embaixadores do futebol colombiano, da DIMAYOR e do futebol sul-americano. Em 1953, os Mijos voltaram a ganhar o campeonato colombiano, a DIMAYOR, fazia o seu tricampeonato,
fato, mas ali acabava o Eldorado. No ano seguinte já não teríamos todos esses craques que tínhamos no início da década. E a situação logo em seguida não foi tão boa. Muitos clubes endividados chegaram a não disputar o campeonato de 54, mas depois voltaram e conseguiram se reestruturar. Mas a Dimayor continua até hoje. Sem investimento daquela época, mas conseguiu mudar o futebol colombiano, que vale lembrar, já gostava desse esporte, já gostava do futebol, mais que outros esportes. Mas a Liga Pirata aumentou essa paixão e criou na população colombiana, nos torcedores, essa paixão por um futebol bonito. Acostumou, de uma forma positiva, o torcedor colombiano, que só nos anos 80 e 90 tivemos uma seleção adequada e com grandes times ganhando torneios sul-americanos. Mas o Eldorado foi a semente de tudo. E durante 5 anos foi a liga com o maior número de craques do planeta. Chamou a atenção, marcou época. Uma bela história que exaltou ainda mais o futebol espetáculo. Amigos, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Demorei para fazer porque eu queria fazer um material adequado e justo. Por isso estudei bastante. Então, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e acompanhe outros vídeos de histórias aqui do futebol sul-americano que eu vou deixar para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus.